Mais de 25 anos de experiência, mais de 8 milhões de clientes. Referência absoluta no segmento de cobranças no Brasil. Então, às vezes, os nossos líderes, eles promovem pelo desespero porque não tem uma cadência. Então, essa cadência, ela precisa ser muito bem feita para que o seu liderado ou as pessoas que trabalham com você saibam aonde elas vão chegar, como elas vão chegar. Marcela Bello é cofundadora da 4C Digital, anfitriã do G4 Scale e mentora do Cultura na Prática. Os nãos eram muito bem declarados e eu tinha certeza que eu não queria viver a ambiência que eu vivia ali. Não existe pecadinho e pecadão, pecado é pecado. Okay. Ela resolve inadimplência com tecnologia e inovação e lidera com cultura alinhada e processos claros. Então, a partir do momento que você consegue identificar comportamento e padrão através de dados, você vai conseguir saber o viés de caráter daquela pessoa. Eu sou Marcela Bello, cofundei a 4C Digital em 2015, mas a minha história começa com 13 anos de idade. Mas antes de falar da minha história aqui, que eu vou entrar, inclusive comecei a minha carreira na Analim, quando eu tinha 15 anos, quando eu me projetei, minha primeira gestora está sentada ali, Ana Maria. Dei muito trabalho para você, né, Ana Maria? Porque eu era arretada, viu? Eu sou, na verdade. Eu nunca me conformei. E o não conforme, ele te faz pensar diferente. E quero contar uma história para vocês sobre um ancião que morava numa aldeia. O nome dele era Yu Yong. Só que existiam algumas montanhas que impediam o vilarejo dele a passar para outros vilarejos. E ele já era... Yu Yong significa velho em inglês, em japonês. E aí, em chinês, desculpa. E aí ele falou assim, nossa, todo mundo reclama disso aqui, e a aldeia reclamava também que não conseguia passar para o outro lado, mas ninguém faz nada. E a gente vai continuar não fazendo nada, a gente não vai conseguir abrir as portas para a gente trocar entre os vilarejos. E aí ele pegou uma enxada e começou a cavar. E aí todo mundo falou assim, nossa, mas você é velho, você não vai conseguir tirar essa montanha daí com apenas uma enxada. E aí ele trouxe e falou, eu provavelmente não, mas os meus filhos e os meus netos continuarão o meu legado. E aí os deuses, comovidos com o Yu Yong, com a vontade dele de realmente tirar aquelas montanhas, removeram as montanhas. E aí a moral da história é o seguinte, se você não faz nada, você vai continuar obtendo o mesmo resultado. E a perseverança e a vontade de fazer diferente é que move a gente de lugar. Quando a gente fala de empresa, maturidade de empresa, ninguém estuda para ser empresário, mas a gente consegue estudar para ser líder. E que a gente não tome só decisões empíricas, que a gente passe a tomar decisões baseadas em metodologias, em estudos, mas principalmente com quem deu certo. Então, o que eu quero dizer para vocês é, peguem a enxada e comecem a cavar, porque aí sim você vai conseguir construir resultados diferentes. O que o líder faz em silêncio, a organização faz em voz alta. E eu sempre tenho algumas frases minhas que eu sempre falo, inclusive o André falou sobre você ter 2 ouvidos e uma boca, e até a minha Socho olhou ali, tipo, essa frase é sua. Porque eu sempre falo muito que a gente precisa ter uma escuta ativa para levar o nosso negócio para outro lugar. E é isso que vai fazer a diferença como liderança também. E aí a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é por isso que a gente traz essa frase aqui, em que o que você faz em silêncio, muito provavelmente a sua empresa está arrastando e fazendo em voz alta. E como está sendo a sua liderança? Mas como está sendo o seu arcabouço para que você consiga realmente trazer as pessoas para o centro e para o teu propósito? Empresas que nascem sem propósito, elas não deveriam existir. E aí você vai falar, nossa, Marcela, que forte, né? Mas é verdade, as pessoas que trabalham na sua organização, elas sabem o que você entrega, o que você quer entregar? Por exemplo, na 4C Digital, a gente tem um propósito muito claro, que é promover a saúde financeira de empresas e clientes por meio de tecnologia e inovação. E toda vez que eu vou para algum conselho, que eu trago algumas pessoas para as nossas salas, eu falo para elas, qual é o nosso propósito mesmo? E tem gente que não sabe responder ainda. E aí eu falo para ela, você não merece estar na 4C Digital, porque você não sabe o que eu entrego, qual é a dor que eu resolvo. E o nosso propósito porta para dentro com as pessoas. Eu tive muitas oportunidades na minha vida. Nasci em família pobre,
Fui adotada, minha mãe teve 7 filhos e deu todos. Eu, com 13 anos de idade, começo a trabalhar, fazendo permuta com quem tinha para fazer um curso pacote office. Com 15 anos, eu vou fazer um curso de telemarketing, porque eu me projeto para entrar na maior empresa da minha cidade, que era as lojas Nalim. E com 15 anos, eu já estava preparada para entrar no mercado de trabalho. E assim eu fiz, peguei o meu currículo, coloquei lá e fui chamada em uma semana para começar a trabalhar. Rebelde, o não para mim nunca existiu. E aí vem a minha formação, né? Começo em 2002 nas lojas Nalim, com apenas 15 anos de idade, maravilhoso, Zé. Sou sua fã, te amo, muito obrigada por ter me dado tanta porrada. Que eu cresci na porrada, foi na vontade. Ana Maria também, que está aqui, Tânia hoje, né? Que sempre foi um exemplo de mercado para mim. E hoje trabalhar com ela é uma honra. Kelly Nalim também, que era uma das empresárias da cidade, e Mariana Nalim, que hoje é minha cliente. Então, é só honra, né? É realmente você... Quando o Zé saiu, quando eu saí da empresa, ele falou assim, Marcela, não vai, fica. Eu falei, mas eu não quero ficar aqui e ficar presa. Eu quero voar. Ele, então vai, depois você volta. E eu voltei, né? Como fornecedora. Então, é isso. Acho que a minha enxada, ela nunca parou de trabalhar. E eu trabalho a qualquer momento. E isso é exemplo dentro da empresa. A gente precisa ter muito claro o propósito da empresa, mas a gente precisa ter mais claro ainda quais são os valores inegociáveis que a gente tem para entregar o nosso propósito. E quais são as ações que eu tenho que tomar dentro desses valores para que eu consiga entregar o meu propósito. Quantas vezes vocês já ouviram assim? Ah, mas sempre foi assim. Me desculpem as Gabrielas, né? Mas efeito Gabriela não pode existir na nossa empresa, porque a gente está mudando muito rápido. Antes, a tecnologia mudava de 500 em 500 anos, depois passou a ser de 100 em 100, 25 em 25, 50 em 50, 25 em 25. Hoje, você acorda de um jeito, dorme de um jeito, acorda de outro. E aí muito se diz sobre inteligência artificial, que vai acabar com as pessoas. Vai sim, com quem faz trabalho que não pensa, com quem faz trabalho repetitivo, vai acabar. Eu tive no Vale do Silício, que é a maior, onde tem a Bay Area, né, que todo mundo fala. Eu sou pautada em estudo, tá, gente? Sou apaixonada por estudar, não paro na minha vida de estudar. Sou formada em administração, processos gerenciais, sou Greenbelt, cientista de dados, fui para o Vale do Silício e agora o meu próximo passo é ir para Stanford, porque eu estive lá e quero ser formada lá também. Mas isso não me faz ser uma pessoa menos humilde. Na verdade, me faz ser uma pessoa pautada em método. Qual é o método que você está utilizando na sua empresa para fazer os seus processos? Empresa sem processo não cresce. E aí, quando a gente volta para cá, eu volto muito num tripé. Pensa num tripé. O que faz a base da pirâmide? Não é a linha de baixo? Qual é a tua base? E o que a gente traz? Cultura. Cultura não é negociável. E eu vou provar para vocês aqui que cultura faz a gente ter um faturamento maior, sim. A 4C Digital começou com R$5.000 e um sonho. E hoje a gente fatura 20 milhões. Fechamos 2025 com 20 milhões. Participei do Shark Tank 10. E fui investida. A gente teve uma proposta da Camila Farani de 7 milhões por 20%. E esse ano a gente está ousado. A gente quer crescer 100%. Então, a gente vai crescer para 40 milhões. Então, a meta está ousada, né? Mas meta fácil, nunca vi ninguém crescer no amor. Então, a gente vai na dor mesmo. E aí, quando a gente fala desse tripé, a gente fala sobre cultura. Cultura não é negociável. Cultura é tudo aquilo que se faz quando não tem ninguém vendo. Sabe, a gente com a gente mesmo, com os nossos valores? Quando você quer fazer alguma coisa errada, mas você mesmo volta. Por quê? Porque você foi aculturado com o teu valor. Então, não tem diferença na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Você é quem você é. Você não é gato. Você não tem 7 vidas. Nem os seus funcionários têm 7 vidas. E como eles estão vivendo? Vocês estão promovendo, vocês contratam por cultura, promovem por cultura e demitem por cultura? Ou é aquela pessoa que fica na empresa aquele tanto tempo negociando teus valores e você apertando a mão dela para ela negociar esses valores? Depois desse tripé, a gente tem processos, pessoas e processos. Então, pensa que cultura é a base, eu tenho pessoas vivendo essa cultura e eu tenho processos muito bem segmentados. Quem quiser me seguir na rede social, sou influencer de vez em quando, então está eu, Marcela Bello, lá. Troco muito. No varejo, cultura prova a experiência do cliente e, em franquias, ela sustenta com o método de padronização. Alguém aqui sabe a diferença de checklist e backlog?
Quase ninguém sabe. E por que não sabe? Porque vocês não empregam isso quando o funcionário fala assim, ó, eu estou cheio de coisa, eu não vou conseguir entregar. E isso claramente é falta de gestão, é falta de prioridade. Checklist só é a rotina do teu colaborador, o que ele precisa fazer. Backlog é o que vão se pedindo aos dias, faz isso para mim, preciso daquilo ali. As intervenções que acontecem no nosso dia a dia, e olha que não são poucas. E aí, sabe o que acontece no final do dia? Por o seu funcionário não ter uma clareza sobre checklist e backlog, ele mata o checklist e coloca tudo como prioridade no backlog. E aí ele vai estar sempre te respondendo, mas eu não consigo, eu estou cheio de coisa. E aí, a partir do momento que a gente senta com o teu colaborador, entende num framework ali do que ele está fazendo, do que, qual é a tua rotina, o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo e qual é a frequência que você faz. E quando você faz esse mapeamento, você vai entender que tem muita coisa que ele faz que era efeito Gabriela, que não precisava mais fazer. Mas isso é falta de quê? De gestão, de liderança. O teu líder, a gente vai falar sobre rituais, ritos e rituais. O teu líder, ele faz um one-on-one? Um one-on-one é uma conversa difícil que poucas pessoas têm coragem de ter com seus funcionários. Mas que se a gente tivesse a coragem de fazer esse one-on-one, com qual periodicidade eu estou fazendo o one-on-one? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre PDI, por exemplo, Plano de Desenvolvimento Individual. O plano de desenvolvimento individual, cada funcionário ele precisa saber onde ele precisa evoluir. O óbvio precisa ser dito. E aí, eu estou fazendo esse PDI com ele? Existe aí o PDI, ele tem um framework do seguinte, qual é o teu objetivo? Aonde você precisa melhorar? A gente não divide em dois, soft skills e hard skills? Soft skills comportamental. Tu tem que estar ali, na palavra convence o exemplo arrasta, vamos fazer o liderado, vamos dar curadoria para o liderado. E hard skill, técnico. O técnico é que entra também no PDI, então esses dois precisam estar lá. Então, qual é o objetivo? O que ele precisa desenvolver para ele me entregar um bom trabalho, entregar a minha meta? O que eu preciso de fazer de ação para que ele consiga entregar esse objetivo? O que eu preciso fazer, dar para ele de recurso para que ele consiga fazer as ações para entregar o objetivo? E aí a gente fala de KPI. Qual é o dado que eu vou mensurar se ele vai entregar esse objetivo ou não? E qual é o tempo? Em quanto tempo ele consegue me entregar? A gente precisa fazer PDI com os nossos funcionários. Sabe por quê? Senão ele vai estar sempre te falando assim, ó, mas isso aqui não dá para fazer, mas isso aqui eu não sei fazer, mas isso aqui ó, é muito difícil, eu preciso de uma consultoria, eu preciso de alguém aqui, eu preciso de um funcionário. E aí, muitas vezes, você tem um elefante branco no administrativo, você tem muito mais gente do que cliente para entregar e sustentar a tua operação. Por quê? Porque falta método, porque falta processo, porque falta tecnologia e porque sempre foi assim. E aí, quando a gente fala sobre feedback, feedback bom é feedback dado, né? Aí a gente usa uma metodologia de estar para dar feedback. Gente, eu dou feedback até em São Paulo. Eu viajo muito. E aí, quando eu estou em São Paulo, eu falo, abre o Teams aí, que eu vou te dar um feedback. Algum deles aqui, estou com meus funcionários aqui, ó. Aqui são eles. Alguém aqui já tomou feedback no Teams? Ah, semana passada. E não tem jeito, porque feedback bom é feedback dado. O ser humano esquece. Ele vai esquecer ontem. Amanhã, ele vai esquecer o que ele comeu ontem. Ele não vai esquecer um mau comportamento que ele teve fora da cultura da tua empresa. E a cultura, ela está lá na parede só para inglês ver ou realmente é vivida? A gente tem 5 valores inegociáveis. Somos imunes às limitações do ego, trabalhamos com a verdade, incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente, lidamos com as adversidades com resiliência. Mas isso eu sei porque eu vivo. E toda vez que eu vou dar um feedback, eu falo qual foi o valor que foi que não é negociado e qual foi o valor que ele infringiu. Por quê? Porque eu preciso dizer dentro da cultura o que ele está fazendo de errado. E aí não é a Marcela que não quer, é a entidade 4C viva que existe ali dentro dos valores dela. É o que o Dantas falou aqui, né, quando o CPF é mais forte que o CNPJ. E lá não é o CNPJ que o CPF que é mais forte que o CNPJ. Na verdade, o CNPJ está lá. E a gente tem que seguir as regras. E eu tenho que seguir as regras do CNPJ. E aí, quando a gente passa a seguir essas regras, fica muito mais fácil e tangível para quem está trabalhando com a gente. Como você está contratando?
Você ainda faz aquelas perguntas na contratação, me fala aí um defeito e uma qualidade sua. É isso que você pergunta na entrevista? Está errado. Como você vai conseguir mensurar se aquela pessoa está dentro do teu valor ou não? Se ela vai entregar o valor que você quer ou não? E aí é por isso que a gente fala, está contratando como? Você está entendendo como você está contratando? Está dentro dos valores? Está explícito para o cara que aqui trabalhamos com a verdade, é inegociável, e se você não trabalha com a verdade, você não vai entrar aqui? Somos imunes às limitações do ego, vai ter que aguentar tomar porrada, sim. A gente faz... Quem faz sala de guerra aqui? Quem sabe o que é o War Room? Ninguém nunca fez sala de guerra? Vou falar para vocês o que é sala de guerra. Sala de guerra é o seguinte, aconteceu um problema. Geralmente, o que a gente faz? Isso é metodologia de mercado, viu? Mas eu amo uma sala de guerra, porque eu amo a guerra mesmo. Porque é para entregar no final do dia. E não tem que ter ego. Eu boto todo mundo dos pontos de fricção da que aconteceu, os stakeholders. Vamos sentar aqui, para a gente entender o que aconteceu. A gente coloca o problema na mesa, a gente entende o problema e a gente sai daquela reunião com uma solução. Teve um vídeo meu que viralizou no Instagram, porque eu falei que na minha empresa tem regra de reunião. Porque tem reunião que não precisa existir. Aí aquela reunião que podia ser um e-mail, eu veto. Não faço reunião que pode ser e-mail. Porque o meu tempo é o ativo mais caro que existe. E eu preciso empregar o meu tempo em coisas relevantes para a empresa, para que eu consiga elevar o faturamento da empresa, porque no final do dia é se manter no mercado e elevar o faturamento. E aí, na sala de guerra, a gente consegue resolver com todo mundo que é participante. Geralmente, sabe como é que a gente faz um processo? Quem está na estratégia desenha um processo para o operacional, não conhece o operacional e o processo acontece o quê? Dá merda. Tem tudo para dar ruim. Por quê? Porque eu não trouxe quem toca. Traz o cara, vai criar um processo, traz os caras, traz os pontos. A gente não tem ponto de fricção? Vamos lá, quando a gente fala de administração, Mari fez administração aqui também, eu também fiz, amo administração. Alguém aqui fez administração? Eu amo. Por quê? Porque tem processo. Dentro do processo, você tem uma linha de entrega. Isso quando a gente fala de Henry Ford, quando a gente fala de Taylor, que foram quem criou as montadoras, as primeiras montadoras. E por que tem uma esteira de produção? Porque você passa por vários pontos de fricção, que são os setores da nossa empresa, para a gente conseguir entregar o produto no final do dia. Então, eu tenho o output, o input e o output, que é o que entra e o que sai. E dentro dessa esteira, existem os processos que eu vou criar para conseguir entregar no final do dia o meu produto. E aí, as pessoas que trabalham com vocês, elas sabem o que elas precisam entregar? Elas sabem o que vai entregar? Tem o Thiago Zanziski, o nome dele é assim, que ele é inovador na Jaguar. Inovar na Jaguar deve ser muito difícil, né? Porque a Jaguar já é a Jaguar. E o que ele diz? Que ninguém consegue inovar se você não tiver uma visão 360, se o método T, que ele chama, inclusive tem esse livro dele que é muito bom. Se você não tiver o T da horizontal, que é uma visão 360, entendendo o que a empresa entrega, você não é capaz de inovar. E se você não for profundo, o T da vertical, no que você faz, você não é capaz de inovar. Ou seja, o quanto que as pessoas que trabalham com vocês, elas sabem o que elas estão entregando. E aí tem 3 perguntas básicas que eu aprendi com um diretor quando eu comecei a 4C Digital. O diretor chama Fernando Perdigão. Cara, assim como o Zé Augusto, me impactou. E ele dava porrada mesmo, lá do Ceará. Você entrava na sala dele, era para tomar porrada. E é na porrada que a gente cresce, é na porrada que a gente se reinventa. Tem gente que vem de lenço, tem gente que chora, tem gente que vem de lenço. Então, o quanto que você está aguentando porrada para conseguir inovar e pensar diferente? Você está tomando porrada porque o processo está errado. E a gente precisa melhorar esse processo. E aí as 3 perguntas é o seguinte: o que eu faço, por que eu faço e como eu faço? Pergunta isso para o funcionário de vocês. Em algum processo que ele faz, mas por que você está fazendo isso? O que você faz? Por que você faz e como você faz? Se ele não souber te responder, muito provavelmente ele só está sendo um robô programado. E aí, sabe o que acontece? Ele não inova. Ele não consegue dar uma ideia. Ele só vai ficar executando aquilo ali todo dia. Todo dia ele só sabe que ele senta ali e executa aquele processo, mas ele não sabe o que ele entrega. Então, é importante a gente trazer clareza. Isso é cultura. O quanto de cultura que a gente está trazendo para essas pessoas, que é clareza no processo para eu entregar o que eu preciso entregar. E nessa esteira de produção, vamos pensar aqui. Farinha com água, sal
eu entrego o quê? Pão? Mas posso entregar massa de pizza também, né? E aí? As pessoas sabem o que realmente elas vão fazer com a farinha, com a água, com o fermento e com o sal? Se é pão ou pizza o output? Porque o input é o mesmo. Então, pensa que nessa esteira de produção é realmente a gente conseguir saber o que a gente precisa entregar no final do dia. Então, aqui nenhuma pergunta é boba, eu quero que vocês tragam também as dores de vocês no que a gente vai explorar aqui. Podem falar, podem perguntar, podem me interromper. A gente tem 2 lados do cérebro. Eu não sei se vocês sabem disso, mas como vocês estão com a folhinha aí, a gente precisa dividir uma folha para que a gente, no lado esquerdo, a gente tenha os insights e do lado direito a gente tem as ações. Eu aprendi isso com o Carlos Bush, ele foi ex-diretor Oracle, Microsoft, enfim. Muito bom, cara. ONU também. E aí ele diz que é o seguinte, quando você divide uma folha no meio, quando você tem um insight do que eu vou falar aqui para vocês conseguirem empregar no dia a dia de vocês na operação, você coloca o que você vai fazer do lado direito, porque você não vai esquecer. Porque se você não fizer isso, muito provavelmente você esquece o que você aprendeu aqui com tanta riqueza de detalhes do que você vai implantar. Então, do lado direito, você vai colocar as ações e do lado esquerdo, você vai colocar os insights. Espero que vocês saiam daqui com alguns insights. Que eu estou aqui para provocar, né, gente? Não é para ensinar nada, não. Porque ensinar, a gente se ensina. Essa que é a verdade. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? O quanto vocês estão observando o mercado? Quem consegue me dizer o que está vendo aqui? Uma galinha? Mais quem? Mais quem? Hã? Um barbudo de cabeça para baixo? Quem está vendo uma galinha? Quem está vendo diferente de galinha? Metade, metade? Quem está vendo os dois? O que é importante é o seguinte, foi o que eu falei, né? A gente precisa se provocar o tempo inteiro. E aí a gente precisa se fazer algumas perguntas sempre. Walter Longo diz, alguém já ouviu falar de Walter Longo aqui? Walter Longo é o pai da IA no Brasil. E ele diz que você só é capaz de inovar, principalmente com inteligência artificial, se você souber mais perguntar do que responder. Mas nós, seres humanos, não estamos preocupados em perguntar, porque o ego não nos permite. A gente está preocupado em responder sempre. E aí, quando a gente fala de 2 ouvidos e uma boca, André, é sobre isso, né? É sobre você realmente ouvir mais e falar menos. Ou seja, você precisa se perguntar, se provocar o tempo inteiro. Eu estava com um problema na operação em novembro, e aí a minha equipe não conseguia entender o problema. Inclusive, né, um deles está aqui. E aí eu falei, eu vou descer, eu vou lá no operacional. Porque essa história de que você vira líder, não vai no operacional, vocês sabem que é mentira, né? Porque o líder que não sabe o que roda no operacional, meu amigo, alguém está te passando a perna, porque alguém vai trazer número bonito no PowerPoint para você. E você vai cair no percentual se você não for bom de matemática. Porque quem traz percentual já tem algumas redes sensacionalistas aí que mostram percentual, né? E por que mostra percentual? Porque você não consegue fazer conta, mas cadê a tabela analítica que gerou aquele percentual? É isso que você tem que olhar no final do dia. Eu não olho percentual. Quando vem me entregar percentual, eu estou fora. Eu quero a tabela, como uma boa cientista de dados, né? E aí eu desci para o operacional e eu ficava me perguntando o que eu não estou vendo, o que está errado. Deixa eu pensar, deixa eu trazer. E aí a gente conseguiu resolver, né, Will? Conseguimos identificar o que tinha errado. Depois de 2 meses, eu fiquei 2 meses para identificar o erro, porque era sistêmico. 2 meses. Mas eu ficava me perguntando todos os dias o que estava errado. Eu não estava preocupada em responder, eu estava preocupada em achar. E aí a gente foi ali, por etapa, esmiuçando os dados e a forma de fazer para que a gente conseguisse olhar aonde que a gente estava o erro. E aí a gente conseguiu achar. Porque número te mostra tudo. Agora, muita gente fala assim, eu tenho muito isso. Muito o quê? Muito é consoante com vogal, certo? Que forma a palavra, né? Mas e matematicamente, como que você está medindo? Como é que você consegue medir entrega? Como é que você consegue medir meta? Estão entregando metas? As pessoas entram na empresa de vocês e sabem que elas precisam entregar? Porque se ela sai de casa sem meta,
Eu tenho uma frase que é o seguinte: metas claras, regras firmes. Se você não tem uma meta, muito provavelmente, Sêneca diz, né, que se você não sabe para onde vai, qualquer vento te leva. Então é isso, qualquer vento está levando a empresa de vocês, qualquer vento está levando o setor de vocês, a diretoria de vocês e o funcionário de vocês, porque ele não sai de casa com uma meta bem clara do que ele precisa entregar. E aí, quando a gente olha, observa o mercado, o que a gente precisa estar preocupado em enxergar? O que eu sei, eu já estou na minha zona de conforto. A posição fetal é uma delícia. Às vezes a gente quer ficar nela. Mas não me importa mais o que eu sei. O que eu sei que eu não sei, eu vou buscar. Eu vou para cima. Por quê? Se eu tiver sangue nos olhos, né? Esses dias, o meu motorista que me leva e me traz aqui, ele botou uma pessoa que ele não conseguia me atender, botou uma pessoa lerdona para me levar para o aeroporto. E eu estava atrasada, como sempre, né? Atrasada porque no Niterói Point eu vou bem no meu limitezinho ali, que eu quero dormir mais um pouquinho. Eu trabalho 18 horas por dia, tá, gente? Então, só para a gente deixar claro que eu amo trabalhar, amo me entregar, amo fazer diferente. E aí ele botou, eu falei, na mesma hora, eu falei, Rafael, faz o seguinte, quando você botar um motorista para mim, bota sangue no olho, porque não dá para ir com um motorista lerdo, não, meu irmão. Eu não preciso disso, eu quero alguém que seja na mesma energia que eu. E isso é o quê? Platão diz que os iguais procuram os iguais. Guimarães Rosa diz que é perto dos bons que a gente fica melhor. E você está sentando em qual mesa? Nas que as pessoas estão conformadas no útero quentinho lá do que sabe? Ou você está se provocando em saber? E seus funcionários, como é que estão? E aí existe essa pergunta aqui, que é a última, que é o que eu não sei que eu não sei. O que está acontecendo no meu setor, que eu não faço a mínima ideia que está acontecendo e que eu não estou indo buscar, que eu não estou indo para uma feira, que eu não estou indo para outros países, que eu não vou para sentar em outra mesa, porque eu já sei o suficiente. A gente não sabe nunca o suficiente, a gente pode aprender sempre. Inclusive, está na moda, né, falar que você é lifelong learning, que é estudo contínuo. Mas o quanto você realmente está estudando? O quanto que você torna essa meta visível para que você consiga buscar no mercado e buscar na tua operação o que você quer fazer? Eu tenho meta para tudo, até para podcast. Eu preciso ouvir um podcast por semana. Eu preciso ler 3 livros em 3 meses, 1 por semana. Então, eu divido isso por quarter. Um ano tem 4 quarter, certo? Então, na primeira meta agora minha, eu preciso estudar metodologia ágil. Na segunda meta, Black Belt, que eu vou levar a Mari, né, Mari? Vamos fazer Black Belt, porque eu já sou green. Na terceira meta, eu vou começar em Stanford, e esse ano eu começo meu curso como conselheira na Dom Cabral. Mas nada na minha vida foi sem projetar. Ou seja, a gente precisa de planejamento estratégico. E aí, quem faz planejamento estratégico aqui? Vocês não valem. Alguém faz planejamento estratégico? Planejamento estratégico é você planejar o teu ano. Você precisa planejar o teu ano. Dentro do planejamento estratégico, você tem algumas formas e algumas metodologias de você fazer planejamento. Eu uso o OKR, que é objetivo e chaves de resultado. Dentro do OKR, dentro dos OIs, eu tenho os desdobramentos do KR. E aí eu trago o meu time, que são os heads, para entregar esses KRs. E aí eu tenho objetivo da TI, eu tenho objetivo no financeiro. Por exemplo, meu objetivo no financeiro é redução de imposto, reforma tributária. Se eu não planejar isso para 2026, eu não sei o que eu vou fazer. E aí vai todo mundo bater cabeça. Comecem, apenas comecem. E eu não sei fazer planejamento estratégico, não tem problema. ChatGPT está aí, Gemini está aí, Google está aí. Pergunta como você começa pequeno para você melhorar no ano seguinte. Você sabe, na matriz de SWOT, por exemplo, quem são as suas vacas leiteiras? Quem é que pode levar o teu negócio? Quem é teu principal concorrente? O que ele está fazendo? O que você não sabe, que você não sabe? E aí, sabe um grande erro que as empresas cometem? Elas trazem isso somente para quem é diretor, para quem é dono. Quando, na verdade, todo mundo teria que fazer com que a empresa fizesse inovação todos os dias. A gente precisa matar o nosso negócio todos os dias. Isso significa reinventar, entender o que eu não sei que eu não sei. Todo mundo aqui sabe que tem maturidade de empresa, né? Você tem bebê, você tem infância, você tem criança, você tem adulto e você tem o sênior. Dentro do bebê é tirar do 0 para o 1. Preciso começar. Como que eu vendo? Como é que eu gero receita? Como é que eu gero caixa? Depois, na maturidade de criança, você precisa começar a criar processo, né? Senão a empresa quebra. Fazer bebê é muito fácil. Mas depois, como é que eu mantenho isso?
Quem é que vai levar esses processos adiante? Depois eu tenho um adulto, será que eu tenho que começar a criar novos produtos? Eu preciso ter recorrência. Se eu não tenho recorrência, se eu não tenho produto para fazer recorrência, como é que o mesmo cliente vai continuar comprando de mim? Como é que eu faço esse cliente? Aí que a gente fala de CAC, que é custo de aquisição de cliente, e de LTV, que é o tempo de vida do cliente dentro da tua empresa. Quanto que o teu cliente está deixando de caixa no tempo que ele está dentro da empresa? Inclusive, fizemos um trabalho muito bom na Analim, com a análise de LTV. A gente precisa saber quem é o nosso cliente. Se a gente não sabe quem é o nosso cliente, eu não consigo vender mais, eu não consigo fazer recorrência. Rapidinho, gente. E se eu não consigo fazer recorrência, eu tenho que estar buscando cliente o tempo inteiro. Novos clientes. E aí o meu custo de aquisição de cliente vai lá em cima. O quanto você está gastando para trazer um novo cliente, mas o quanto você está deixando na mesa por não trabalhar os seus clientes que estão dentro da tua base. Aí você vai falar, não, Marcela, meu produto não tem recorrência, não tem porque você não criou. Como é que cria? Como é que faz? A maturidade que você começou a sua empresa, o seu negócio, o teu setor, a sua liderança, não é a mesma maturidade que vai te levar para o próximo nível. E a gente precisa ter consciência disso. E aí, a gente trabalha uma tática de guerra. Eu, como uma boa guerreira, adoro uma guerra, não fujo da luta. Inclusive, fugir da luta, gente. Alguém já viu aqui a série do Ayrton Senna? Da Netflix? Tá animal. Que cara. Que cara. Tem uma hora que acontece, dá um spoiler aqui, tem uma hora que acontece um problema lá, e ele fala, eu não vou fugir à luta, e eu não vou me curvar para ninguém, porque eu não estou errado. Aquilo me arrepiou, porque é bem o que eu penso. E aí, quando a gente pensa em tática de guerra, a gente tem o Guadalupe, que é uma tática de guerra americana. Vocês sabem que o exército americano é o único que não para de treinar no inverno, e olha que o inverno é muito rigoroso, vocês sabiam disso? E por que não para de treinar? Porque para a gente ser bom, para a gente ser acima da curva, para a gente ser o melhor do mercado, a gente não pode parar. Porque quando a gente acha que a gente chegou, não, já está tudo bem, aqui já cheguei no meu break-even, todo mundo fala, no meu ponto de equilíbrio. Realmente tu chegou? E aí, o teu concorrente está trabalhando para te passar. E o Guadalupe é você observar o mercado, quais são os movimentos que o mercado está fazendo, para eu orientar, para eu botar na mesa. Os seus funcionários trazem inovações para vocês? Vocês têm comitê de inovação? Vocês fazem com que eles tragam novas soluções para o negócio? Ou melhorias internas de processo? Ou é efeito Gabriela? E aí, orientou, eu vou decidir, como gestor e com os meus funcionários, o que eu vou decidir, o que eu vou fazer, que é o agir. Então, você observa o mercado, você orienta, quer botar mais opções na mesa para você decidir qual é a opção que você vai tomar para você agir. Alguém aqui já ouviu falar da Netflix? A Netflix começou vendendo DVD, certo? Todo mundo sabe? Só que ela viu que ela não ia tomar território, ela queria crescer. E aí ela começou a vender, mandar 3 por correio, voltava. Mandava 3, voltava, certo? Só que ela falou, cara, o máximo que eu posso é a fronteira do Estado. Como é que eu faço para ganhar o mundo? Como é que eu faço para ser conhecida mundialmente? Criou o streaming. Quem aqui tem mais de um streaming contratado? Eu também tenho 5. Cada um tem um lugar ali. Aí o que acontece? Todo mundo começou a criar. Aí tem Globoplay, HBO, Disney, Amazon Prime, Netflix. Olha quanto concorrente, né? Aí ela percebeu isso e criou o quê? Conteúdo próprio. Espera aí, deixa eu pivotar. Gente, isso é o Guadalupe puro. Deixa eu pivotar aqui mais uma vez. Começou a criar conteúdo próprio. Quando saiu La Casa de Papel, meu amigo, se você não tivesse assistido La Casa de Papel, tu era alienígena. Você se sentia, no mínimo, alienígena. Aí ela conseguiu melhorar a tecnologia para essa coisinha, né, de todo mundo usa Netflix de todo mundo. Aí melhorou a receita. Guadalupe. E aí, por último, agora ela cria uma plataforma de jogos, né, online. Ela quer outro público. É Guadalupe. E o quanto que vocês estão fazendo isso? Quem conhece a Nokia? Alguém me mostra aí um celular Nokia, por favor? Não tem, né? O que será que a Nokia deixou de fazer? De praticar inovação, de olhar para o mercado, de entender o que ela precisa fazer. E é isso que a gente muitas vezes deixa de fazer, porque a gente acha que atingiu o ponto de equilíbrio. Mas eu tenho um concorrente feroz trabalhando.
E aí, quando a gente fala de Boticário, veio a pandemia, né? 2020, lockdown, ferrou, o que eu vou fazer? Ela falou assim, tá bom, vou tentar criar um cenário aqui para que eu vá para as redes. O Retire, clique de Retire. Ela falou, cara, deu certo, MVP validado. MVP, você testar um produto primeiro, né? Produto minimamente viável. Deixa eu testar aqui para saber se essa inovação vai dar certo. Começou a testar, deu certo. Maio de 2020, definição de prioridade, começou a emplacar no WhatsApp. Em 2021, consolidação do Omnichannel. Se alguém não tivesse pensado nisso, ela estaria vendendo? Não. Alguém está deixando de pensar. E se eu deixo de pensar, eu sou engolida no mercado. Empresas não quebram por falta de produto, elas quebram por falta de desalinhamento cultural. Então, se eu não tenho uma cultura muito sólida para carregar o meu propósito, para ter os meus valores inegociáveis para entregar a minha cultura, eu não estou trabalhando correto. Eu não estou conseguindo entregar. Eu estou negociando. Alguém aqui negocia valores? Alguém aqui negocia valores? E por que a gente negocia na empresa? Com aquele cara que está ruim para caramba, mas bate meta. Mas ele é uma laranja podre. Mas ele bate meta, está negociando. Ah, ele me roubou R$1, mas ele entrega, está negociando. Por exemplo, na 4C Digital, trabalhamos com a verdade? Não posso. Só que eu tenho um processo de cadência. O que é a cadência? Ninguém é mandado embora da minha empresa se não souber o porquê que está sendo mandado embora. E aí, o que é isso? Eu tenho one-on-one estruturado. Então, eu tenho um período para fazer o one-on-one. O líder tem que fazer o one-on-one. Ele tem que dar feedback. E isso tudo é compilado no nosso sistema. Para quando a pessoa vai mandar embora, o líder vai mandar embora, o gente de gestão olhar, deixa eu ver por que está mandando embora, né, gente de gestão que está aqui, deixa eu ver por que está mandando embora. Ah, já fez o processo de advertência, fez o one-on-one, fez o PDI, fez o PRI, plano de recuperação individual. Fez os feedbacks, fez as advertências. Como são as advertências dentro da empresa de vocês? Alguém aqui tem modelo de advertência? Mas aplica? Tem cadência da advertência? E dentro do modelo de advertência é o seguinte, é comportamento. Ah, chega atrasado, mas cadê o modelo? Cadê a sua regra de atraso? 15 minutos. Ah, chegou 15 minutos. 15 minutos é tolerância, não significa que ele tem que atrasar. E se ele atrasa 3 vezes 15 minutos, ele tem advertência. Porque quando a gente fala dos 15 minutos ali, eles acham que pode, né? Não, está tudo bem, 15 minutos de tolerância. É, todos os dias. Não, está negociando. E isso precisa ser claro. Quando o seu funcionário entra, ele passa por um processo de onboarding. Que onboarding é esse? Você você traz ali para ele dizendo o que é a tua cultura, qual é o teu propósito, o que você entrega, tem que andar de uniforme, tem o processo de atraso, tem advertência, tem o one-on-one, tem PDI, tem PRI. É apresentado para ele? Qual é o nome do nosso documento? Me fugiu aqui, que é regulamento. Alguém aqui tem regulamento que o cara recebe? E quem lê? É obrigado a ler? E como que a gente sabe se ele leu? Mas ele só assinou. A gente coloca ele numa sala e lê o regulamento para ele. Fala, vamos lá, a gente vai ler aqui agora. E a gente tem um ritual de gestão que é a fala jurídico. O ritual de gestão é o seguinte, o cara entrou, primeiro mesinho dele, fala jurídico, vai lá e senta ali o dedo. Vamos ter uma conversa. Depois que ele passou por todo o processo de entrevista. E aí, quais são os rituais de gestão de vocês? Existe ritual de gestão entre as equipes? Por exemplo, lá a gente tem os nossos nomes são meio inventivos, né? A gente tem o reinicia a máquina. Que é o que o TI manda você fazer quando dá algum problema? Reiniciar a porra da máquina, ele manda. E aí, lá, nesse ritual de gestão, chama reiniciar a máquina, porque vão os heads de todos os nossos setores conversar com a TI dos problemas que nós tivemos para que a gente consiga resolver. Porque, na grande maioria das vezes, sabe por que a gente apaga incêndio? Porque a gente não localiza a causa raiz. Porque a gente não está preocupado em entender a causa raiz, a gente só está preocupado em apagar incêndio. E eu só consigo entender a causa raiz quando eu tenho um conhecimento profundo, olha o método T aí, né? Um conhecimento profundo do que eu faço, mas
um conhecimento 360 do que eu entrego. Porque é só um ponto de fricção o TI. Assim como a gente tem o CX, assim como a gente tem CS, assim como a gente tem qualidade, gente de gestão. E o quanto que a gente está se reunindo com essas pessoas para a gente saber o que deu errado. Tinha um ritual de gestão nosso que era Jockey and Pole. E todo mundo falava assim, Marcela, não faz sentido o Jockey and Pole. Eu falei, vocês estão fazendo errado, por isso que não faz sentido. Porque era para vocês saírem na porrada aqui no Jockey and Pole. O Jockey and Pole um ritual de gestão que acontece entre qualidade e contact center. Vocês acham que não tinha um problema para eles resolverem? Só se for muito bom, né? Só se for muito fora da curva, não é? E agora estão fazendo certo, né? Agora sai na porrada. Então, agora eu atingi meu objetivo. Porque sabe qual é o nosso grande problema? Colegolismo. A galera adora passar a mão na cabeça do outro e fala, não, está tudo bem, a gente encobre aqui, ó, e está tudo certo. Ninguém vai ficar entre a gente. O quanto que tem isso dentro da empresa de vocês? Em tempos de mudança acelerada, uma única vantagem competitiva e duradoura é a cultura. Então, estão aqui grandes marcas que a gente consegue saber que perdurou, está no mercado durante muito tempo. Copenhague, eu tive o prazer, né, de conhecer a Renata Vichy. Prazer, porque que mulher foda. Eu tinha assistido um podcast dela, que ela fala sobre CX, sobre escutativa, que o que faz a gente ser diferente é a escutativa com o cliente, é entender a dor do cliente, o que eu estou resolvendo, o que eu entrego para o mercado. E aí eu encontro ela lá no Plaza, em Niterói. E ela falava no podcast, não, eu visito as lojas, eu tenho meta de visitar a loja, de ir para o chão de fábrica, de ter a escutativa. Inclusive, criei um ovo de Páscoa, que ela criou vários chocolates dentro de um, que foi a ideia de uma cliente dela, que ela falou, e se a gente tivesse esses chocolates aqui em camadas? Aí abria um ovo, tinha... Eu não sei os nomes, porque eu não como muito chocolate, mas tinham vários lá, Lajotinha, enfim, o que tem da Copenhague. E aí ela criou um ovo ouvindo a cliente. E foi um sucesso a venda. Por quê? Porque ela foi capaz de ouvir. E aí eu vou lá, esses dias, fui almoçar, falei, gente, a Renata Vichy no Plaza, eu moro em Niterói. Falei, cara, ela vai mesmo. E é isso, né? É sobre escutativa. É sobre o quanto você está disposto a ouvir para você reinventar. Cultura refere-se a um conjunto de valores e crenças e práticas e tradições e comportamento. Então, cultura é o DNA da tua empresa. E o quanto você está negociando cultura. Quando a gente fala de cultura, a galera ainda acha que é aquela coisa do missão, visão e valores. Só que cultura não é isso. Quando eu comecei a trabalhar na Nalim, a gente tem a cultura de fazer uma oração todo dia de manhã. E quem abria a oração era José Augusto Nalim. Aquilo era cultura. Por quê? Porque veio dos fundadores. Tinha a santinha da dona Ana lá na árvore. E era maravilhoso viver aquilo. Só que a gente tinha uma cultura de entrega muito forte. Esse homem impactou a minha vida, assim como a do André também, não foi à toa. Sabe por quê? Ele prezava. Isso que se fala de CX, ele já tinha muito tempo. E olha que eu estou falando de 2002. Eu tinha 15 anos de idade. Ele não deixava ninguém sair da loja dele sem embrulho de presente. Ninguém sai da minha loja se não tiver o presente embrulhado. Aí hoje eu vou nas lojas, passo uma raiva, que manda a gente... Falei, eu não aprendi isso, não. Não aprendi isso, não. E aí teve uma vez que uma cliente estava embrulhando o presente Natal, porrada comendo. E era o seguinte lá também. Somos imunes às limitações do ego. Que se dane que você é do administrativo, você vai para a loja, você vai abrir PDV, você vai para a loja, você vai para o estoque, você vai embrulhar presente, você vai atender cliente, você vai tirar... O que você tiver que fazer, você fazia. E você era um funcionário multi. Tipo octopus, sabe? Você tinha várias mãos, você fazia mesmo, você tinha que saber. Eu lembro que uma vez eu fui para o PDV e falei, mas eu nunca abri caixa, vai aprender agora. Era a Claudinha. Claudinha me ajudou a abrir o caixa, eu aprendi, fiz lá, deu certo. Mas isso me fez ser uma profissional diferenciada. E quem criou a minha carreira fui eu. E entendendo que, quando eu criei a minha empresa, eu queria ter o mesmo valor que a Nalim de entrega para o cliente. Porque, no final do dia, eu até brinco, faço uma analogia, que não tem nada a ver, né, que não é a etimologia da palavra, que é ente. Né? Cliente é ente querido, e a gente precisa saber cuidar desse cara. Porque é ele que paga para a gente no final do dia. Eu não posso ter um balde furado. Eu não posso ter churning, como diz no mercado, né? Que é o vazamento de cliente. O quanto que eu coloco para dentro, quanto que sai. O quanto que eu coloco para dentro, quanto que sai.
Estou pagando um custo de aquisição de cliente mais caro, não faço essa manutenção desse cara, não tenho recorrência com ele, não sei para quem eu estou vendendo, não sei o perfil dos clientes que estão comigo, e aí o que acontece? Ele sai. E aí eu estou nesse balde furado, renovando a minha meta todo mês, porque tem que entrar mais cliente. E aí o Zé Augusto falou assim, ninguém sai da minha loja sem embrulhar presente. Foi lá, pegou a moça, levou lá na... Você lembra disso, Zé? Não, né? São muitas histórias. Aí levou lá no PDV e falou assim, ó, embrulha o presente dela, ninguém sai da minha loja sem presente. Quer um cafezinho? Ele ficava na fila, dando café para todo mundo. Ele pegava a garrafa térmica e ficava dando café para todo mundo. Quer um café amargo? Um café amargo. Isso é CX. Isso é você sentir o cliente. E aí, quando a gente fala... Eu traduzo isso hoje no digital com análise de dados, análise de perfil. O quanto que, quando você coloca o cliente para dentro, o quanto que é mapeada a jornada que você vai fazer com esse cara. É isso que importa. A gente tem uma metodologia que a gente chama de setup moment, que é, iniciei com o cliente, vou fazer o setup com ele. Aha moment, que é, então quais os ahás que eu vou fazer, sabe? Do cliente se sentir, né? Então, na jornada dele, como é que eu vou fazer o ahá com ele? Quantos ahás eu vou fazer? E a gente tem um habit, que é o hábito. Depois que ele já se torna cliente, como que eu vou cuidar desse cara? Eu fui numa palestra semana retrasada, que a menina falou assim, e todos os meus clientes na minha empresa são tratados igualmente. Eu falei, você vai quebrar. Porque você não sabe quem é o teu cliente? A cliente precisa ter classificação. A gente precisa saber o cliente que é recorrente, o cliente que compra, o cliente que sai, o cliente que só vai comprar a primeira vez e não vai comprar nunca mais. O cliente que já fez isso. Para quê? Para que a gente consiga cuidar. Inclusive, no nosso painel, a gente tem uma história para falar, né? Que a gente estava conversando aqui, justamente por trazer essa clareza de classificação de cliente. Porque hoje a Mariana sabe o cliente que compra, o cliente que só comprou uma vez, o cliente que sempre compra, o cliente de alto ticket. E olha que legal, porque hoje ela consegue fazer trabalhos diferenciados. Eu não sou... Qual é o seu nome? Sandro. Eu não sou igual o Sandro. A gente tem alguma coisa parecida? Eu e Sandro? Levanta aí, Sandro. Eu e Sandro somos parecidos? Temos alguma coisa em comum? Temos alguma coisa em comum? Não, né? E por que a gente faz a mesma venda para o Sandro e para a Marcela? Porque a gente não é capaz de analisar perfil. E a gente sempre quer fazer a mesma comunicação para o Sandro e para a Marcela. Só que isso não dá certo. E é por isso que a gente tem que ter análise de perfil, para eu saber com quem eu estou falando do outro lado. E a gente só consegue fazer isso através de análise de dados. Ah, Marcela, mas eu não tenho um data lake, não tenho cientista de dados. Não tem problema, faz no Excel. Arroz com feijão, método ACF, dá certinho. Propósito e missão. Então, eu tenho um propósito, eu sei o que eu entrego. Missão. Valores, que vão visão, que é onde eu vou chegar. Valores, que são inegociáveis, que é a espinha dorsal de uma empresa. Branding. Mas o branding, você só consegue se tornar bonito, porta para fora, e as pessoas falam, caramba, se você sustentar a tua entrega. Que não adianta você vender bonito e não sustentar a entrega. E é por isso que a gente fala que branding é a mistura de propósito, missão, valores... Propósito, missão, valores, branding. Porque fazer propaganda, gente, é muito fácil. Se vender é muito fácil. Mas você tem que sustentar a entrega, senão a tua empresa quebra. E aí, na maioria das vezes, as empresas não estão preparadas para crescer. E quando cresce a galope, se eu não tenho processos muito bem definidos, o branding que eu estou fazendo porta para fora, a minha operação não vai sustentar. Minha empresa vai quebrar. E é por isso que comece pequeno, para você se tornar grande. E aí, quando a gente fala de maturidade de empresa, bebê, criança, infância, criança, adulto e sênior, é para que você já comece com processos desde o início. Processos bem claros, bem definidos. A marca é resultado de esforços de ações de branding e de entrega. Impacto na cultura, né? Vocês sabiam que 70% das pessoas consideram cultura de uma empresa a missão e o propósito antes de aplicar uma vaga? Estou falando disso aqui não é Marcela que está falando, não, tá? É Glassdoor.
Aquele famoso Glassdoor que a gente odeia, né? Mas é verdade, as pessoas vão lá falar mal, ué. Por quê? Porque as empresas não sabem para onde vai. Líder não sabe o que está entregando. Não faz gestão de pessoas. Não faz conversa. Não chama, não mostra, não dá o direcionamento. E aí as pessoas fazem o que acham que tem que fazer. O óbvio precisa ser dito. A gente acha que não. 40% dos consumidores preferem marcas que têm propósito claro. Ou seja, ele sabe, 40% dos consumidores querem saber as marcas que conseguem resolver dores. Resolve a minha dor? Conhece a minha dor? Realmente faz? E o quanto que você está colocando isso no seu branding porta para fora? E sem prática, tudo isso vira apenas discurso. Processo ruim custa dinheiro, tempo, credibilidade da sua marca. Se você não tem um processo claro, claro que as pessoas vão falar mal de você. E por que mapear processo crítico, que é input? Processo muito bem definido. Alguém aqui tem repositório de processo? Ou o processo está na cabeça do funcionário de vocês para quando ele for embora você ter aquele barata voa louco que ninguém sabe o que faz? É falar, cara, fica mais uma semana, pelo amor de Deus. É assim? Alguém se identifica? Por quê? Porque não tem propósito, não tem processo claro, porque não tem um repositório. E hoje existem várias ferramentas que você consegue escrever o processo, atribuir a área. A gente tem Notion, a gente tem Loop da Microsoft, a gente tem um ClickUp também que dá para colocar processos, a gente tem aquele Monday que dá para você desenhar framework, mapa mental. A gente nasceu assim, só que os meus processos antes, eles eram escritos em Word e colocados nas pastas das pessoas. E aí, quando eu comecei a estudar mais, a ir para o G4, ele começou a me trazer ferramentas importantes, eu vi que o repositório precisava acontecer. E, naquele momento, eu investi no Loop, que eu vou até mostrar para vocês aqui, mas todos os meus processos são bem claros. E lá, no checklist da galera, lembra que a gente falou de checklist? Tem qual é o link do processo que ele precisa acessar para fazer cada tarefa dele. Então, eu faço um depara. Para quando o cara erra, eu conseguir punir ele. Eu conseguir dar uma advertência nele. E se ele não se adequar, eu mandar ele embora. Eu não prendo ninguém na minha empresa. Eu não retenho talento, porque eu acho que os talentos precisam voar assim como eu voei. Só que eu só consigo ter essa cultura hoje porque eu tenho processos muito bem claros. Tive muitas mudanças. Quando a gente começa a ter uma cultura muito porradeira e muito forte, você perde muita gente. Porque as pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Em 2024, quando eu fiz todo esse movimento, eu tive um turnover bem alto. Só que eu não podia olhar para turnover naquela hora. Turnover é um dos indicadores de gestão, de gente de gestão. Só que você tem muita gente preocupada com turnover. Ah, meu turnover está alto, mas foi proposital. Mandei embora porque eu sabia que eu tinha que mandar embora. Não estava preocupada com esse indicador naquele momento. Estava preocupada de manter a perpetuidade da minha empresa e de entender que as pessoas que me trouxeram até aqui não iam me levar para o outro lado. E eu ia ter um crescimento muito forte. Eu já sabia, porque estava projetado, estava no planejamento estratégico, assim como está agora. Então, por exemplo, a esse ano que a gente vai bater 40 milhões, eu preciso ter uma TI muito bem estruturada. E eu preciso ter um orçamento arrojado para a minha TI. Aonde você está alocando o teu recurso. Precisa de planejamento estratégico para saber onde você vai botar teu dinheiro. Ou o dinheiro sai conforme dá. Conforme chupou, jogou o dedo para cima, passa o vento, vamos botar dinheiro aqui. É para isso que existe planejamento. E eu adoro falar dos níveis, das camadas de empresa. E eu transformei isso há pouco tempo. Gente, eu sou muito inventiva, tá? O que dá certo para mim, não sei se vai dar certo para vocês, não vai dar certo para mim. Então, a gente precisa dividir as boas práticas aqui. A gente sabe que nas empresas existem 3 camadas. Estratégico, tático e operacional. Estratégico, CEO, o dono, fica no estratégico, porque ele vai dar a direção do barco. O tático, os diretores, os coordenadores, os analistas. E o operacional, mão na massa. Beleza? E aí, eu falei, por que não criar? Aí eu tenho BU, Unidade de Negócio. Eu falei, e aí dentro dessa unidade de negócio, que é um contact center, que chama de Recupera Aí, porque eu sou disruptivo e não poderia manter call center. Call center é centro de ligação. Não posso me manter call center. Contact center, vários contatos, né, dentro de um local.
E recuperar aí? Recuperar aí é recuperar a dignidade do cliente, recuperar o cliente, recuperar a saúde financeira. Por isso que a gente botou de recuperar aí. E aí eu precisava ensinar aos supervisores como eles iriam trabalhar, porque eles não estavam entendendo a minha linguagem, era muito técnica. Eu falei, tá bom, vou desenhar o estratégico. O que você precisa fazer no estratégico? Direcionar a operação, isso dentro do Recupera aí. E aí comecei a desenhar os processos, depois o tático e o operacional. E ficou assim. Aqui é o meu repositório de documentação. Então, dentro de cada nível desse, ele consegue acessar o link e ele consegue entender, por exemplo, no estratégico, a análise de dados que ele precisa fazer para criar uma estratégia de recuperação de carteira. Ah, que análise é essa? A combinação dos números que ele precisa fazer. Ah, qual é a minha faixa de que a gente chama de estratificação? Qual é a minha faixa de atraso? Qual é a minha faixa de valor? Se eu cruzar com Collection Score, qual é o meu 80-20? Pareto. Pareto está aí para isso, gente. Com 20% de esforço, eu entrego 20% de resultado. E aí é por isso que a gente fala, se você que vende, vender para todos os clientes e fazer a mesma estratégia de marketing para todos os clientes da mesma forma, você vai perder dinheiro. E você vai perder dinheiro porque, às vezes, os 80% está nos 20% de clientes que você tinha que atacar. E eu não estou falando para você deixar de fazer os 80%. Eu só estou falando para você colocar como estratégia, a primeira estratégia, os 20%, que tu vai entregar 80% de resultado. Só que você só consegue fazer isso se você analisar a tua carteira. Quem são os seus clientes que mais compram? O quanto que ele traz de ticket médio? O quanto que ele compra? E é isso que vai fazer a diferença. E aí, no tático, eu vou trazer ali o que eu projetei no estratégico, se eu realmente vou desenhar os canais que eu vou entregar esse planejamento estratégico. E o operacional? O operacional eu vou medir. Ele vai fazer e eu preciso medir para saber se meu tático está muito bem direcionado para entregar o meu estratégico. E aí a gente conseguiu fazer, eles conseguiram entender. E hoje, por exemplo, até pedi uma reunião para amanhã e falei assim, ó, vai lá no documento e me entrega da forma que está no documento, senão eu não quero reunião. E hoje eu me dou ao luxo de sair da reunião quando eu não quero participar. Quando tiver uma merda, eu falo, desculpa, não está bom, vou me retirar, porque o meu tempo é o meu ativo mais caro e eu não posso dar para ele para você, porque você não teve o mínimo esforço de olhar o processo e a documentação para estar nessa reunião. Parece duro, né? Mas isso é cultura. Incentivamos a atitude de estar sempre um passo à frente. Isso é inovação. Isso é trabalhamos com a verdade. Isso é ser firme com compromisso. Olha quantos valores que eu estou colocando aqui. E todo mundo que trabalha na 4C Digital já sabe disso. Porque não tem negociação. E se ele continuar fazendo isso, ele provavelmente vai sair, porque tem a cadência. E aí, por último, que a gente fala é ritual de gestão, né? Ritos e rituais. Então, a gente tem o Sinergia, que é o Daily, né? A Daily diária. Todo mundo fala da Daily. Zé, o que você fazia era Daily com a gente, tá? É aquela conversa 10 minutos antes de abrir a loja. Virou Daily. E aí, como a gente evita a palavra em inglês na 4C, a gente criou como Sinergia. O mercado se faz muito, mas a gente traduz para o nosso negócio. E eu não quero inglês. E eu trouxe o Sinergia, criei um nome. E o que é o Sinergia? São os 10 minutos de alinhamento com cada equipe, as suas equipes vão fazer, para entender o que saiu errado anteriormente e o que eu preciso fazer para dar certo naquele dia. Porque se a gente passa a olhar o número somente uma vez no mês, uma vez na semana, a gente vai perder o timing da entrega. E é importante a gente olhar o número todos os dias para entender se eu preciso pivotar aquele planejamento estratégico que eu fiz. Eu preciso mudar a minha estratégia. Porque se eu faço a mesma coisa, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então, o quanto que eu estou olhando realmente para a estratégia que eu criei para saber se vai entregar o meu negócio no final do dia. E aí, o Sinergia, hoje, a gente colocou uma inteligência artificial dentro da 4C, a gente desenvolve e com LLM, para que a gente consiga pegar todas essas informações que são trocadas no dia a dia, são mais de 800, até quando a gente faz no final do mês, e aí uma inteligência artificial olha essas informações e me diz, numa visão de gestão, se eu tenho problema de cultura, pessoas ou processo. E aí, se eu estou com um problema no processo, porque eles precisam colocar lá o que aconteceu de errado na operação anterior, eu vou na causa raiz. Então, a gente pega essas informações para trabalhar melhoria de processo, melhoria de cultura e de pessoas. Conexão, que é o nosso All Hands,
Então, a gente chama a nossa equipe todo mês para falar como foi o mês anterior, quais foram as nossas vitórias, os nossos feedbacks, os nossos erros. Então, todo mundo da companhia fica ciente de como foi a entrega. É importante a gente ter essa entrega, essas informações para a empresa toda. Por quê? Porque o operacional, o chão de fábrica, precisa saber o que ele está entregando. Alguém aqui já viu aquele filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin? Que ele fica apertando a porca, e aí ele sai assim, né, apertando a porca. Por quê? Porque ele está fazendo um processo repetitivo. Ele não sabe o que está entregando. E se você não traz essa consciência para todo mundo, no all hands, que a gente chama de conexão, as pessoas não sabem se estão entregando ou não. E aí o teu planejamento estratégico vai estar furado, porque você não vai conseguir entregar ele no final do ano. One-on-one e feedback do que a gente já tinha falado. Metodologias que a gente usa. O que, por que e como. Então, o que eu faço, por que eu faço, como faço. O estar, que na hora de dar feedback, que eu deixo muito bem claro para as pessoas, que é situação, tarefa, ação e resultado. Então, qual foi a situação que levou ela para aquele feedback. E 5W2H, que a gente usa para que a gente consiga medir o quanto que a gente vai gastar em algum projeto. Então, o que, como, por quê, quanto. Essas perguntas, toda vez que a gente cria algo novo, a gente precisa se fazer para a gente saber se vai dar certo aquilo que eu estou planejando e se eu tenho dinheiro, se eu tenho recurso para entregar o que eu preciso entregar. Metodologia ágil, a gente usa a Ice Score, que é o seguinte: quem faz tudo não faz nada, quem prioriza tudo não prioriza nada. Então, aquela velha forma que você tem que... Mas eu estou cheio de coisa, eu não consigo. É você conseguir medir prioridade. Senta com o teu liderado, coloca para ele a prioridade da semana, coloca para ele a prioridade do mês, olhando para o impacto do que realmente vai gerar valor para o teu negócio. Então, as metodologias, elas precisam ser seguidas para a gente não chupar dedo e jogar para cima e a gente ir para onde o vento ventar. Quer tirar? Espera aí, deixa eu voltar. Quer tirar foto? E aí, aqui, a gente faz uma combinação médiazinha, se faz pergunta. Impacto. Qual é o impacto que eu sei que esse projeto vai gerar? Qual é a confiança que eu tenho que esse projeto vai gerar esse impacto? Qual é o custo que eu vou ter se eu conseguir criar esse projeto? E aí você faz uma média de 0 a 10 e você vai entender se você tem que priorizar ou não. Quando você se faz isso, você traz clareza. Bota o teu funcionário para fazer a score em um projeto que ele está criando. Porque, às vezes, a gente fala, cara, o que acontece muito, né? Meu tempo terminou, estou acabando. Quando a gente faz assim, por exemplo, qual é a facilidade de implementação? Vai para a TI. A gente detesta, né? Quando fala vai para a TI. Quem é que se identifica? Né? Todo mundo. E aí vai para a TI, esse projeto vai sair ou você está se enganando? Então, é importante a gente se perguntar se tem facilidade de implementação. Porque, às vezes, a gente quer entregar um projeto de 7 horas, mas não olha para o projeto de 2 minutos. Por quê? Porque não tem clareza do que a gente está criando. A gente criou, com inteligência artificial, todas as nossas plataformas hoje dentro de casa para que a gente consiga medir dado com inteligência artificial, tomando decisão. E cultura, gente, por último aqui, é top-down, meu amigo. Não é bottom. Bottom, desculpa. Tem gente que acredita. Eu estava lá no Vale do Silício, tem uma menina que ficou pau da vida comigo. Ela falou, é bottom. É bottom nada. É top-down. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se o teu líder fizer merda, você vai fazer merda também. Porque ele está fazendo. O meu filho, por exemplo, é meu espelho. Se eu não for uma boa mãe, e se eu não educar ele, e se eu não fizer com ele, junto com ele, o que eu falo, ele vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Somos todos macacos, meu irmão. A gente imita o tempo inteiro as pessoas. E a gente precisa entender isso. Por exemplo, eu diminuí a tela do meu filho. Ele ganhou um Nintendo. Para mostrar para vocês que cultura é top-down, né? Que dentro da minha casa, eu sou top-down, né? De cima para baixo. E aí eu comprei um Nintendo. A gente comprou um Nintendo para ele. Aí o que aconteceu? Ele queria jogar o tempo inteiro. Só que isso durou um mês. Eu falei, peraí, ele está com quanto tempo de tela aqui? Está tudo errado. Não. Aí criei o Belo Coin, meu sobrenome é Belo. Belo Coin. Deu super certo. É o seguinte, ele precisa fazer as tarefas dele muito bem feitas e a cada tarefa feita ele ganha 10 minutos de jogo. Só que esse jogo não pode ultrapassar 1 hora de manhã, nem 1 hora à tarde e nem 2 horas por dia. Por isso que eu coloquei a moeda valendo 10 minutos.
E aí foi ótimo. Por quê? Porque eu coloquei regra. Porque eu coloquei guarda-reio. Porque eu coloquei processo. Se fizer, ganha. Se não fizer, não ganha. E é por isso que eu falei que a gente não é gato, né? Que a gente não tem 7 vidas. Não existe vida profissional e vida pessoal. Existe cultura, existe vida. O que você está fazendo? Aonde você está olhando? Quais as mesas que você está sentando? Isso vai fazer diferença. E aí, metas claras, regras firmes. Quero deixar para vocês. Espero ter ajudado. Espero ter trazido clareza. E contem comigo. Obrigada.